Bom dia, professora Graziela. Bom dia, Paulo. Como é que está? Está tudo tranquilo agora? Tudo certo? A internet está tranquila? Tudo certo. Podemos começar. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui o seu currículo rapidinho para as pessoas conhecerem um pouco mais da professora Graziela. Professora Graziela Batista Vidaurri é engenheira florestal com doutorado em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa, tecnologia de produtos florestais. Há 10 anos é professora do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo. E atualmente está como coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Florestais. Realiza pesquisas sobre as interações das diferentes condições ambientais, manejo e silvicultura e seus impactos nas propriedades da madeira de eucalipto e mogno africano. Professora Graziela, o tempo é seu, a palestra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulo, pela minha apresentação, né? E agradecer mais uma vez por esse convite, por a gente poder, assim como o João Gabriel e a Sofia, estarem disponibilizando as informações do que a gente vem pesquisando nos últimos tempos. Então, agradeço mesmo, parabéns pelo evento do Florestas Online 2020, né? Essa forma muito democrática de disponibilizar os conhecimentos na área florestal, madeireiro, então isso é muito bom, parabéns mesmo, tá? Bom, vamos lá. Eu sou do Departamento de Ciências Florestais da Madeira, né, como o Paulo mencionou, há 10 anos, estou vinculada ao programa de pós-graduação, né, e é o pós-graduação em Ciências Florestais, e todas as pesquisas, todos os nossos trabalhos estão vinculados à linha de produtos florestais do nosso programa, que a gente vai compartilhar aqui, né? Bom, o tempo de 30 minutos, eu tive que selecionar alguns pontos para a gente abordar nessa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a idade, espaçamento de plantio e dar um zoom na apresentação nas condições climáticas e seus reflexos, impactos, né, na qualidade da madeira, aqui nessa apresentação, todas de eucalipto, né? Bom, com relação à idade de corte, né, a gente sempre, desde que eu estou aqui na UFES há 10 anos, a gente sempre recebe demandas de parceiros, né, para estudar a influência da idade na densidade da madeira e também em outras propriedades da madeira. Então, o que a gente observa, né? Por que eu fiz questão de deixar isso daqui? O João Gabriel, ele apresentou muito bem as variabilidades, né, como é que ele sempre plotava as informações por idade, porque idade, assim como para a gente, né, a idade é um fator extremamente relevante e impactante nas propriedades da madeira. Tá, ok? Então, assim, a gente não pode, muitas vezes eu observo em conversas que acontece algum problema de determinação de alguma propriedade em algum setor, empresa, setor privado, porque em alguns pontos estão negligenciando esse impacto da idade de corte na qualidade da madeira, né? Então, aqui um exemplo da densidade desse material. A gente observa, o que a gente observa, né? Em estudos que estão disponíveis na literatura e que nós realizamos aqui na UFES também, né? Que a gente observa que o João comentou do eucalipto saligna aí, ele teve nesse trabalho um aumento mais expressivo da densidade, né, de 1 até 4 anos de idade, um aumento bem mais expressivo do que acontece com eucaliptos grandes, que é a grande base dos materiais genéticos que estão plantados aí no Brasil. Então, a gente observa que existem diferenças entre as espécies, claro, entre os clones e também entre os híbridos, deixar bem claro isso. Tá ok? Aqui, e a gente observa que essas informações, elas são mais, as transformações acontecem nas idades mais iniciais do material, né, de material de eucalipto. Então, quando a gente vai avançando a idade, a gente observa que esses aumentos em função da idade, da densidade do material, eles vão reduzindo. Então, a gente tem que ter muita atenção nessas idades iniciais, por exemplo, antecipar a idade de corte, porque aconteceu falta de madeira, ou por outro motivo, que precisou
trocar o clone, que tem impacto, sim, em 1 ano na madeira, a gente consegue ver esse impacto na densidade da madeira. Então, deixa esse meu recado, né? Então, a densidade, ela vai progredir, né, com os anos, né? Lógico que a madeira de 100 anos não vai virar pedra, né? Isso existe um limite, isso tem genética, claro, né? Existe um limite para isso, mas que a gente observa que essa densidade de madeira de eucalipto, ela aumenta com maior intensidade nas fases mais jovens. Isso tem que ser reforçado por conta principalmente de testes clonais, dessa avaliação precoce do material, né? Para direcionar e para ter respostas confiáveis nas nossas avaliações. Uma coisa que é importante também a gente deixar aqui claro, que em idades mais avançadas, para a madeira de eucalipto, essa alteração da densidade da madeira ainda é muito pouco avaliada, né? Até porque a nossa base toda aqui no país, a gente estuda muito a madeira jovem, né? Essa indústria maior, a grande parte do celulose, de carvão, de painel, então que trabalha com idades mais jovens. Bom, esse daqui é uma representação que eu acho muito interessante, é um dado que ainda não foi publicado, está em processo, da doutoranda nossa, do nosso programa aqui, uma orientada minha, Maria Naruna, que ela trabalha com material com 4x4, né? E olha que interessante essa representação, né, do material. Ela trabalhou com a variação anual do material. Eu acho que é para isso onde a gente deve caminhar também várias pesquisas no momento. Essa variação anual, é um trabalho bem delicado, tem outra tese que a gente está trabalhando com outros clones bem conhecidos aqui no país, mas a gente observa que a densidade da madeira, com 3 anos de idade, ela já corresponde a 80% para esse material genético, com 4x4, da idade de 100 anos, que a gente chamou de 100%, enquanto o volume de 3 está 40% da idade de 6 anos. Então, você vê que a densidade da madeira, quando ela chega com 3 anos, para esse material, ela já está com 80%. Então, isso é muito interessante, isso é importante conhecer para cada material genético, tá ok? Porque isso altera, tá? Bom, com relação ao espaçamento de plantio, a gente sabe que o espaçamento é a distância entre as árvores, né? Isso quem está no setor sabe muito bem, mas quem é aluno aí que está nos assistindo, nos prestigiando. Então, é a distância que essas árvores são plantadas em campo, a grosso modo, que essa área útil, ela tem implicações, sim, econômicas, silviculturais, né? No custo, né? Taxa de crescimento e na idade de corte que a gente abordou anteriormente, né? Se você adensa o plantio, começa uma competição mais cedo, então pode alterar a idade de corte, reduzir por conta dessa competição, e vai ter reflexo, sim, na qualidade da madeira, tá? O espaçamento pode provocar essas alterações, né, ao interferir no crescimento. Uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, quando estamos trabalhando com espaçamento de plantio, é que sempre está atrelado à idade de corte, por isso que eu deixei esses 2 tópicos próximos, entendeu? O que a gente observa para a densidade, que é essa propriedade, eu trouxe aqui mais a densidade da madeira, que é a propriedade mais de interesse, né, apesar que tem outros muito importantes também. A gente observa nesse trabalho aqui que foi realizado na UFES, hoje ele é professor aqui, é o professor Jordão Moulin, ele trabalhou com material de 6 meses e 12 meses, do material plantado aqui em Aracruz, no Espírito Santo, e o material já nessa idade, quer dizer, bebê, já apresenta um comportamento de aumento da densidade com ampliação do espaçamento, que os demais autores também observaram, né? Então, assim, e que, lógico, vai nortear a idade de corte. Esse é um trabalho aqui que foi desenvolvido na UFES também, é um teste de espaçamento também, trabalhou com 3 espaçamentos de plantio, que dá para observar aqui na área útil do gráfico, né? E com 3 clones, 2 de eucaliptos grandes, né, o A e o B, e um clone de eucaliptos grandes Curophylla, né? Então, o que a gente observa, né? Que do espaçamento menor para o espaçamento maior, houve
incremento de densidade, 4 anos, tá? 4 anos. É um material muito jovem, tá? Mas houve, nessa idade de 4 anos, diferentes de 2,2 até 7,5 de aumento de densidade com o aumento do espaçamento. Eu sempre faço questão de ressaltar que a idade de 4 anos, porque pode ser que tenha um comportamento um pouco diferente nesse desenvolvimento do incremento desses materiais, competição entre eles, quando esse material chegar com 6 ou 7 anos para a idade de corte, tá bom? Mas você já vê aí também que mesmo em clones, materiais de eucaliptos grandes, também tem reflexos diferentes, tá bom? No impacto do espaçamento. Esse é um outro trabalho que também foi da dissertação da Lourdes, né, que foi uma orientada minha, tá? O trabalho em breve vai estar, assim como o anterior, em breve vai estar publicado, apesar que a dissertação já está no site da nossa pós-graduação em Ciências Florestais, e esse trabalho foi desenvolvido também aqui em uma área experimental em Aracruz, e que a gente observou o quê? Aqui eram 3 espaçamentos de plantio, mas aqui foram várias idades de avaliação, 14, 27, até 76 meses. O que a gente observou de modo geral? O mesmo que os anteriores, né? Aqui é um clone só, é um clone da empresa parceira, né? A gente observou que teve da menor idade de 14 meses até 76 meses, 18% em média, juntando todas as áreas úteis, né? 18% de acréscimo na densidade da madeira, não é verdade? E o maior acréscimo foi da idade de 32 até 54, até mesmo porque tem que lembrar aí que aí teve uma espaçada maior de coleta também, tá? Então, isso é também devido a isso. Mas a gente pode tentar ver, a gente observa também que, olha o que aconteceu aqui nessa parte, na idade e a densidade na madeira, no segundo gráfico aqui, que tem, na idade 14, 32, 53 meses, o aumento do espaçamento da área útil não alterou a densidade da madeira, né? A gente, então, quer dizer, quando o material ainda está mais jovem, né, a idade mais baixa, ainda que não está sobre aquela competição, muita competição, esses reflexos nas propriedades da madeira, eles são menos marcantes. Então, tem que levar, por isso que eu falo, é muito importante ressaltar em qualquer trabalho de qualidade da madeira a idade de avaliação, tá ok? E o que aconteceria com esse material em idades mais avançadas? Isso é bem interessante quando a gente pensa em madeira para produtos sólidos, tá ok? A gente pensar nisso em questão de espaçamento, de desbaste, são informações que é uma ótima área de atuação aí para a turma aí da pesquisa, né? Porque tem praticamente nenhuma informação com relação a isso, tá ok? O trabalho dela também, ela trabalhou com a formação de cerne alburno, né, do trabalho, né, e a gente observou também que entre os espaçamentos de plantio não houve um padrão de variação da densidade do cerne e da densidade do alburno, né, desse material, a densidade desses 2 tipos de lenha, né, então a gente observou isso, e que a diferença entre cerne e alburno, né, do material, foi onde está circulado em azul, ou seja, apenas em algumas situações, né, específicas, né, tá ok? Bom, o eucalipto, ele tem uma porosidade difusa, né, então, por vezes, o espaçamento de plantio, o espaçamento mais amplo, né, também, o desbaste favorece o maior crescimento, a densidade pode não ser influenciada por questão de anatomia da madeira. O que acontece com os pinos? Eles formam os anéis de crescimento muito bem demarcados, que formam, e ali tem essa alteração muito brusca, e aí tem, se você pegar a literatura, o impacto do espaçamento na qualidade da madeira de conífera é muito maior, né? Então, mas mesmo assim, isso não tira o mérito da gente estar sempre avaliando, uma vez que os nossos clones estão sempre sendo alterados. Porém, uma informação que eu já vou até me adiantar, a gente precisa sim, esses experimentos que eu vejo disponíveis, inclusive os que nós realizamos aqui na UFS, a gente não avalia os diferentes passamentos de plantio em
condições climáticas diferentes. Eu acho que é um novo passo que a gente precisa dar. Tá? E também com tratos silviculturais. Né? É claro que o João comentou na palestra dele, o delineamento vai ficando enorme, muitas vezes vai ficando mais desafiador de serem realizadas essas análises laboratoriais, né? Mas é uma demanda, tá? Bom, com relação às variações climáticas, né, e seus impactos na qualidade da madeira de eucalipto, há 5 anos aqui na UFRGS a gente começou a pesquisar esse tema. Quem começou foi até a Sofia, que fez a apresentação agora, antes de mim, e a gente já tivemos 2 alunos envolvidos nesse projeto. É um projeto em parceria com o IPEF e também com a Federal do Rio Grande do Norte, tá? O pessoal que tem uma dissertação, já tem um artigo também disponível, que eu vou apresentar aqui. Então, a gente trabalhou 2 vertentes, com material de 4 anos, de uma coleta de 4 anos, ou seja, variação climática em vários clones de eucalipto com 4 anos, e estamos trabalhando também com material de 6 anos, né, com a última coleta, né, já tem uma tese que vai ser apresentada aqui também, que está em andamento, tem 2 teses em andamento, e tem uma tese que já foi finalizada, que é com as canaletas, ou seja, com a restrição hídrica, tá? Então, eu vou apresentar esses trabalhos aqui agora. Bom, esse trabalho da Sofia, de mestrado, ela trabalhou com 4 clones, né, tá aqui os clones grandes, com camodulene, saligno, clorofila grandes, e, de um modo geral, aí está o IMA, a densidade básica, e a biomassa, né? O que a gente observou? Bom, quando eu comecei a trabalhar em parceria nesse projeto, que é o projeto TEX, do IPEF, e muito antes, a gente sempre escutou a madeira lugar que cresce pouco, a densidade é alta, que cresce muito, a densidade é baixa. Simplificavam isso com bastante intensidade. Mas a gente está descobrindo muitas coisas diferentes. Eu tinha certeza que não era simples assim, né? Que teriam coisas no meio, e é o que a gente vai discutir aqui um pouco. O que a gente tem observado? Né? Que, embora, lógico, a densidade, o pessoal do melhoramento sabe muito bem, é uma propriedade herdada, ela pode ser, sim, modificada pelas condições edafoclimáticas do clima, né? A gente observa pelos gráficos aqui da Sofia que o crescimento da madeira, ou seja, o IMA, ele responde, claro, em maior proporção que a densidade. Aquela imagem que eu mostrei lá dos 3 e dos 6 anos deixa isso claro também, né? Mas a gente observa, vamos lá, que existem clones mais estáveis, né? E tem clones mais estáveis para crescimento e biomassa, e tem clones também mais estáveis para densidade da madeira. A gente observa que tem material que tem uma variação maior e tem um que tem uma variação menor. E observa esse clone A1 aqui, né, a densidade dele, desse A1 do Eucalyptus urophylla, essa seta em vermelho, que ele teve um crescimento maior na área úmida e a densidade dele não foi menor. Isso é um clone urophylla, é um 144, a gente é o AEC 144, um clone mais plantado do Brasil, e a gente observou isso, não só nesse trabalho, como eu vou mostrar mais adiante. Então, assim, essa resposta está bem, né, atrelada, o comportamento dessa densidade da madeira é clone específico, né, que a gente observa. Então, o que a gente observa que em locais secos a densidade é maior, mas em locais úmidos, né, esse comportamento é variável, né. A produção volumétrica ela é mais penalizada frente às condições ambientais, que é a densidade da madeira, por ser herdada, né, e por essa razão, né, o volume, ele influencia mais na produção de biomassa que a densidade da madeira, né. Então, nem sempre madeiras com maiores densidades, elas produzem uma maior biomassa. Tem que estar atrelada a uma maior produção volumétrica. Isso é simples, porém muito importante para o setor, né? Porque a gente sempre quer a densidade, ela não tem problema a densidade, a gente escuta isso sobretudo em corim. Não tem problema a questão do volume ser menor, a densidade tem que ser maior, mas existe esse balanço. A gente observa isso nesse material aqui e também no trabalho anteriormente apresentado pela Sofia, ok? Esse é um outro trabalho,
também de 4 anos, né, desenvolvido na qualificação de doutorado da Maria Naruna, né, que muito provável está nos assistindo. E o que a gente observa? Ela trabalhou com 3 clones, né, híbridos do urofila com grandes, e tivemos respostas diferentes. Ela trabalhou 4 materiais genéticos, 3 de urofilas com grandes e 1 de urofila. E a gente teve respostas diferenciadas para esse material. Tá? A gente teve sítios úmidos com baixos valores de DEC que favoreceram o crescimento da rave e reduziu os valores da densidade em até 28%. Aconteceu. Né? Então, esse material, esse clone H1, por exemplo, que ele teve uma menor variação nos valores, né? E menores valores de densidade também, né? Então, a gente, ação mesmo híbrido, com comportamentos diferenciados. Ainda para esse material, a gente pode observar essa parte que está em destaque vermelho, né? Olha o comportamento no sítio úmido, né? Sítio úmido com densidade mais elevada, sítio úmido com densidade menor também, né, dos materiais, aí, desse material. Então, por exemplo, nesse clone aqui, R9, se você olhar essa tabela de correlação, ele não se correlacionou com temperatura, precipitação, crescimento, déficit hídrico, tá ok? Ele teve uma menor variação de densidade. A densidade ele foi um clone mais estável, não apresentou uma correlação clara. Né? Agora, e já tivemos clone, o B12, ele com maior amplitude de variação de densidade e com muita relação com IMA. Então, assim, é uma caixa de surpresa que ainda temos muito que avançar, tá ok? Bom, também a densidade é alterada pela interação clone-sítio, tem que reforçar isso, né, de modo que existem clones em que os valores dessa propriedade são mais estáveis e outros mais influenciados pelas condições meteorológicas. Isso é muito importante de ressaltar. Não, o comportamento não é igual, né? O efeito das condições climáticas, né, na densidade de eucalipto são mais evidentes quando a gente compara situações extremas. Então, sítio com características parecidas em função dessa herdabilidade da densidade, dessa característica. Essas diferenças não são tão evidentes, porém, existe um trabalho que está sendo uma tese que vai ser finalizada em fevereiro, do doutorando Jean Carlos, que ele está trabalhando com sazonalidade, e vem muita coisa interessante aí para os clones PBH15 e para o clone GG100 também, tá? Que ele vai trabalhar com essa questão de sazonalidade. A gente vai aprofundar um pouco mais, eu acho que a gente vai conseguir esclarecer outras informações, esses reflexos na densidade, né? Bom, em situações de déficit mínimos, né, e climas mais amenos, ou seja, como apresentados nos subúmidos, os fatores genéticos podem ser mais predominantes em alguns clones, mantendo os valores de densidades elevados. Bom, a avaliação das duas variáveis em conjunto, IME e densidade, permite a escolha de clones, né, para uma determinada região, com base no volume e na densidade desejada também, né? Então, com essa maior influência do clima no IMA do que na densidade, é possível ainda avaliar opções de plantio em regiões com menor crescimento, mas com essa manutenção da densidade, né, sendo essas escolhas baseadas na demanda dessa região e destinação final da mesma. Bom, pessoal, aqui também um material de 4 anos, é o terceiro trabalho que foi realizado, foram 3 trabalhos realizados com esse material de 4 anos, aqui esse clone bem famoso, GG100, esse PBH15 também. O que a gente observa? Esse é um trabalho que foi desenvolvido na Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da professora Rosimeire Cavalcante, né, também um trabalho dentro do projeto TEX, do IPEF, né? O que a gente observa aqui? Olha aí, que tem 2 clones que a maior precipitação e a maior temperatura geraram maior densidade baixa. Mas tem clone que a menor precipitação e maior temperatura aumentou a densidade. Então, assim, existem comportamentos diferenciados, tá, para o material, mas a gente começa a observar que a temperatura para alguns clones, para materiais de eucaliptos grandes, está tendo influência, sim, na densidade da madeira, e isso está sendo observado também pelos colegas da ecofisiologia do projeto, interferindo demais, não só a precipitação, tá?
Bom, agora entrando nas variáveis climáticas, né, com colônia 144, mas agora um material de 6 anos, aqui já é da tese da Maria Naruna, esse trabalho já está disponível, tá, já foi publicado, que é a influência, o impacto, né, de diferentes condições de crescimento, demonstrado aqui nesse mapa pelos pontos, né, aí essas ressaltados em preto, né, essa bolinha preta, e foram coletados, tem material desde o Maranhão ao São Paulo, né, então o que são diversos sítios de crescimento, como é que isso impactou na produção de cerne da madeira, né. Ultimamente, a gente tem estudado mais essa questão do cerne, do alburno, uma vez por conta que o cerne, você produz mais, o cerne está muito relacionado com o impacto, a Sofia mostrou isso, impacto na indústria de carvão, na indústria de celulose, na indústria de preservação de madeira, né? Porque o cerne é diferente quimicamente do alburno, né? Então, o que ela observou? Que no sítio mais seco, é o sítio com o número 30, que é Bocaiúva, em Minas, é um sítio seco no norte de Minas, em relação ao sítio mais úmido, né, um sítio que está em Arapoti, tá bom? No Paraná, a gente observa que tem uma diferença de 2 vezes mais produção de cerne, é muita diferença, né? Nessa produção, né, de cerne, em função desse gradiente climático, ou seja, essas são as condições de crescimento e clima impactando na produção de cerne na madeira. Bom, o que a gente observou aqui? Que para fazer equação, né, no trabalho dela de produção de cerne com clima, a precipitação e o clima, e o ímã, o incremento estão bem relacionados, foram as equações que melhor se ajustaram, né, com esse material, e para a densidade da madeira, a restrição hídrica, tá ok? Então, a gente observa nessa coluna aqui tudo em vermelho, né, que é as correlações que deram significativas para a produção de cerne. Então, o cerne, ele tem uma correlação positiva com temperatura, né, precipitação, déficit hídrico, crescimento da madeira, enquanto que a densidade da madeira, a gente conseguiu ver menores correlações dos parâmetros avaliados. Bom, e quando a gente vai para essa questão da densidade anual, como comentei anteriormente, a gente precisa entender melhor esses reflexos das variáveis climáticas nessas madeiras de eucalipto, pensando nessas variações climáticas, né? Então, o trabalho dela aqui, o que mostrou, né, a temperatura, né, teve uma correlação bem alta com esse material genético, tá, pessoal? Com esse material genético, que é um 4,4, teve maiores temperaturas, igual nos sítios, mostrando nesse primeiro gráfico aqui, as maiores temperaturas, elas produziram densidade mais baixa. Então, isso intrigou bastante a gente. Isso parece simples, mas deu uma intrigada. E ela fez o teste para outros materiais genéticos e não obteve essa mesma, quer dizer, essa correlação. Então, para esse material. Então, a gente tem que descobrir, caso a caso, realmente, os materiais genéticos, né? Tá bom? Então, ela fez o trabalho em ciclos, né? Ou seja, foram os trabalhos anuais, né, de avaliação da densidade da madeira, e ela observou que nos 2 primeiros anos, a temperatura, ela não está tão correlacionada com a densidade da madeira, mas que essa temperatura depois vai tendo uma correlação sempre positiva com a densidade, ou seja, a fase inicial, ela não é relevante, não foi correlacionada, mas depois, sim, né, com o material, né. Bom, isso daqui é uma tabela, né, que só um exemplo, né, que foi feito. Isso é bem comum, ser realizado para o pessoal do crescimento, que trabalha com crescimento, quanto que a temperatura impacta no ímã. Então, o trabalho aqui foi feito, o aumento de 1 grau Celsius na temperatura. Qual que é esse impacto que dá na densidade da madeira para esse material genético? Então, nesse primeiro gráfico aqui, está demonstrando, por exemplo,
se eu sair, se a gente variar 3 graus Celsius, a densidade desse material de 650, né, gramas por centímetro cúbico, ele cai, né, para 600. Então, esse é só um exercício, mas que é interessante e prático para o setor, essa informação, né, que é bem natural, como eu disse, para produtividade, tá? A gente está tentando fazer para produção de densidade, para valores de densidade, né, e no volume final, como é que é? E aí, essa variação de 3 graus Celsius, de 610, né, gramas, né, vai para 650, o material sobe para 650, tá ok? É bem interessante, eu acho que isso essa tabela, essas informações são interessantes serem, a gente está começando a fazer isso. Bom, o que a gente observa aqui? Que mudanças para locais mais quentes ou mais secos pode levar além, né, além das alterações do crescimento, na formação do cerne e na densidade da madeira, né? O ímã e o cerne, a percentagem são mais influenciados pelo clima do que a densidade, né? Que a densidade desse urofila, que está bem relacionada, melhor relaciona com a temperatura do ar, né? E que a interação clima e densidade é mais intensa a partir do 3º ano, né? Isso são informações que auxiliam nas estratégias, né, para a manutenção da produção e da qualidade da madeira em situações de expansão florestal, né, em mudança. Pensar que as nossas fronteiras florestais se expandem para zonas que chovem menos. Bom, aqui é uma outra tese que já foi finalizada pela Ana Paula Cano, o trabalho também já está disponível. O que foi feito? Foram 2 materiais genéticos. O que ela trabalhou? Além de 4 sítios com condições climáticas diferentes, trabalhou também com as canaletas, né? Eu não tenho a imagem aqui, mas trabalhou com as canaletas, ou seja, com a exclusão de chuva em campo de 30%. Então, de 30%, ou seja, aqui é o controle e eu tirei 30%. Como é que isso impactou? Tá. O trabalho da Ana foi em cima de densidade, a parte anatômica e a produção de cerne albúreo, e de um modo geral, todos esses parâmetros que estão aqui, o primeiro parâmetro é densidade para os 2 clones, e depois vários parâmetros para 12 parâmetros dos elementos de vaso, não mostrou tendência os diferentes sítios de exclusão de modo geral. O clone mais produtivo, que é o urofila, no 4,4, teve uma variação menor ainda, né? Teve uma variação melhor ainda, ou seja, de 13 parâmetros que a gente avaliou, só 4 tiveram efeito da exclusão, tá? Desse material. Ainda com relação à restrição hídrica e os reflexos nos parâmetros dos vasos, bom, um sítio com maior quantidade de chuva, né, onde choveu mais, não necessariamente alterou substancialmente os elementos de vaso. A gente esperava que ele produzisse elementos de vaso bem diferenciados dos demais, porém não. E é interessante que foi observado no trabalho da Ana, que os sítios intermediários, eles tiveram maior impacto que os 2 extremos, que o sítio que choveu mais e menos, com maior e menor déficit hídrico. Então, isso é muita coisa ainda para se descobrir. Que o sítio mais seco, né, que está no norte de Minas, esperasse vasos menores e menos frequentes. Então, a gente não conseguiu uma tendência muito clara. E esse material de grandes, esse clone com camaldulensis, ele foi mais impactado nos parâmetros de vaso, ele sofreu mais, assim. Ele já é um clone que tem a mistura do camaldulensis, mas mesmo assim ele ainda sofreu, ele foi mais impactado nas condições de restrição hídrica dele, ou seja, de 10 parâmetros foram variáveis. Então, é muito diferente o comportamento do clone, né? Ela trabalhou com 2 clones, pessoal, existem inúmeros clones que podem ser avaliados. Bom, o que aconteceu quando eu excluí 30% de chuva? Não houve impacto na densidade da madeira, na média geral, tá? Isso é uma média geral. Essa densidade não foi alterada, tá? A densidade, sim, foi alterada, como os 2 gráficos mostram aí embaixo, em função dos sítios, porque os sítios têm condições climáticas diferentes,
né? E aí você vê a inclinação dessa reta nos dois, também são diferenciados, porque respondem de forma diferentes, né, o material. Então, a gente observa que, realmente, pela legenda, que os sítios mais secos, aqui, eles produziram madeiras com densidades um pouco mais elevadas, mas que essa variação foi também diferenciada para os dois materiais genéticos. Como é que foi esse impacto dessa restrição de 30% na produção de alburno, né, do material? Os sítios mais secos, né, eles produziram em torno de 9% a mais de alburno, né, em comparação aos sítios com menor déficit hídrico, né. O clone de maior crescimento, né, que é um 4K4, ele produziu menos alburnos, né, no material, ou seja, o material cresceu mais, e ele foi formando cerne mais rápido, ou seja, a madeira está no processo de envelhecimento mais rápido do que o outro material genético, né, que teve um menor crescimento desse material. Mas uma coisa interessante é que observa o seguinte: quando você faz o valor de Huber, né, o que é a conclusão desse trabalho da Ana? Que quando você está em exclusão, o sítio mais seco, a gente tem uma menor quantidade né, de alburno, faz um ajuste, né? Mas essa área de alburno, ela não é ajustada apenas pelo crescimento, tem a copa. Até o pessoal da silvicultura deve estar se perguntando aí. Então, não são todos os experimentos que nós, da área de qualidade da madeira, propriedade da madeira, a gente consegue informação de índice de área foliar, e aqui eu deixo o meu recado da importância da gente sempre trabalhar em rede, de sempre estar trabalhando, porque essas informações foram... a gente teve acesso a essas informações porque o pessoal da silvicultura, o pessoal da biomassa, eles levantaram essas informações. Então, os trabalhos em rede são sempre mais robustos para a gente tirar conclusões melhores, né? Então, isso é uma outra fase que a gente tem que sempre avaliar outros materiais, como é que está essa questão da copa, né? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com cerne alburno, a coleta em campo, muitas vezes não foi planejada para análise também silvicultural. Então, a gente não consegue certas informações. Então, fica aqui o meu recado. É fantástico trabalhar em rede. É bem mais... a gente tem um acesso muito maior às informações, mas são mais variáveis envolvidos, raciocínio maior, porém, a gente consegue observar certas coisas, né? Bom, o que aconteceu, de modo geral? A redução da chuva, né, com a exclusão de 30% nesse experimento, que é até bem conhecido aí no setor florestal, não afetou tantas características do xilema, avaliado em locais mais secos, para ambos os materiais genéticos. Era até a gente achava que em lugar seco, tirando 30%, que ia ser mais afetado, mas não. Ele foi menos afetado. Foram os lugares mais secos, para esses parâmetros e para esses dois clones, né? Vamos ressaltar isso nesse material nosso, genético, né? Nos dois materiais genéticos que foram avaliados. Bom, a gente observa que a gente tem respostas diferenciadas para a idade, para espaçamento, se for para adubação, né, para a condição climática, respostas diferentes para cada material genético. Não vamos generalizar ou simplificar as relações com a qualidade da madeira, por favor, né? Não existe um padrão fixo, mas é muito importante a gente buscar algumas tendências para auxiliar o setor produtivo, né? É isso que a gente está tentando com os nossos trabalhos, tentar buscar algumas tendências, né? Porque esse valor, de fato, ele não é fixo, né? Ele é variável, mas a gente tem que trabalhar em cima do que está acontecendo de modo geral. Tem gente que fala para mim, tem um colega da Suzano que fala que a gente tem que ver um jeitão. Então, é mais ou menos isso, né? Bom, com relação a essas variações climáticas, seus impactos na qualidade da madeira, a gente praticamente ainda, a gente não avaliou sítios subtropicais, né? Existem muitas pesquisas ainda. Pesquisa na área de química da madeira também, então, tem muita demanda para isso. Essa questão das avaliações anuais são avaliações mais pontuais para a gente tentar entender melhor esses reflexos ainda na densidade desse material.
Eu, há 5 anos atrás, 6, participei de uma reunião desses grupos cooperativos, e que a reunião sempre se discutia tudo em cima da densidade da madeira, e eu comecei a observar que a densidade da madeira, mesmo de eucalipto extensamente plantado no Brasil e pesquisado, ainda gera muita dúvida. A gente ainda tem muito que estudar densidade da madeira de eucalipto, né? Lógico, com outros parâmetros. E eu vejo que a gente tem que fazer essas avaliações anuais, são bem trabalhosas, né? O trabalho não rende tanto, mas são muito importantes para entender certos comportamentos. Espaçamento de plantio misturado com condições climáticas e manejo, é outra coisa que a gente precisa avançar, assim como talhadia, como o professor o Iakamada, né, está fazendo essa proposta, que eu acho extremamente interessante entender como as condições climáticas impactam também em primeira e segunda rotação, é uma coisa que eu acho que fica o meu recado também, para a gente tentar buscar essas tendências todas e também trabalhos com impacto mais direto na indústria do produto, ou seja, a gente tem muita pesquisa ainda para ser feita, né? A gente já caminhou 5 anos, mas ainda tem muita coisa. Bom, eu queria deixar meus agradecimentos à equipe do Núcleo de Pesquisa e Qualidade da Madeira da UFS, porque esses trabalhos estão aqui gerados, porque tem estudantes de graduação, tem estudantes de iniciação científica, estudante voluntário, a turma do mestrado, os estudantes da pós-graduação de mestrado e de doutorado, que abraçam a causa e fazem essas pesquisas e geram esses dados tão interessantes aí para o setor, a Universidade Federal do Espírito Santo, né, que dá o suporte para a gente poder pesquisar o nosso programa de pós em ciências florestais, a FAPES, que também financia esse projeto de restrição hídrica, tá? A FAPES, a nossa fundação estadual aqui, eu tenho muito orgulho de falar da FAPES, porque ela realmente dá um suporte muito bom para as nossas pesquisas, as empresas parceiras e os produtores florestais e madeireiros, né? Eu não trabalho só com eucalipto, a gente tem um foco aqui também um pouco, trabalhar com mogno africano e algumas outras espécies, mas, então, agradecer também, a gente sempre cresce, né, trabalhando com produtor florestal e madeireiro, e agradecimento ao IPEF pelas oportunidades de participação no programa cooperativo do TEX, do melhoramento genético, né, que dão esse subsídio, que dá esse delineamento tão fantástico para que a gente possa avaliar o impacto na qualidade da madeira. Bom, agradeço mais uma vez ao Paulo Cardoso, muito lisonjeado pelo convite, Paulo, de participar do seu evento. Estão aqui os nossos contatos, também as redes sociais, o Sofia já apresentou. Muito obrigada. Vamos deixar obrigado, professora Graziella, vamos deixar mais um pouquinho aqui na tela, anotando o pessoal anotar aí, o grazividaurri@gmail.com é o e-mail dela para você que quiser entrar em contato com a professora com mais informações, né? Então, aí os contatos todos no QMAD, né? Estão aí no Facebook, no Instagram. Tá, então, professora Graziella Batista Vidaurri, Universidade Federal do Espírito Santo, grazividaurri@gmail.com, para você anotar. Vamos lá. Obrigado, então, professora. E eu vou fazer a primeira pergunta, porque eu contei já na outra apresentação que eu estava num evento da Malinox, lá em Curitiba. De repente o cara falou, Tex para cá, Tex para cá. O que é Tex? Primeiro não sabia nem como é que escrevia, né? E aí falou, não, mas tem um pesquisador que está aí, um professor que está presente aí. Hã? O professor Otávio? Não, da Suzano, meu Deus, só porque eu falei agora deu branco. Meu Deus, a entrevista dele agora deu branco. A entrevista dele está no site Mais Floresta. Eu fui lá e entrevistei ele, isso faz muitos anos, foi logo no começo. E o professor Stapp. Professor Stapp, obrigado, professor Stapp. Ele foi e aí o professor Stapp explicou o que era, essa entrevista lá no nosso site, maisfloresta.com.br, e eu fiquei esperando, né? Todos esses anos, esperando. Quando é que vai sair? Quando é que vai sair esse resultado? Quando é que nós vamos ter isso em mãos? Bom, saiu, está aí na mão, você apresentou muito bem agora. Esse é um resultado, eu acho essa pesquisa fantástica, eu acho que foi inédita,
Foi uma iniciativa de altíssimo nível, envolveu muita gente. Queria dar parabéns ao IPEF, a todos os profissionais que trabalharam, você que participou desse evento. Primeira pergunta para você. Eu poderia dizer que existe um tempo antes e um tempo depois do TEX? Eu acho que sim. É um experimento extremamente robusto, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, ter tido essa oportunidade, Paulo. Existem muitas coisas ainda, tem que deixar muito clara para serem divulgadas, pesquisadas, porque o projeto chegou aos 6 anos, tem 2 anos, então, assim, as pesquisas, a gente sabe que demanda muito tempo, o estudante de pós-graduação, a gente, para produzir um artigo, não é rápido, é demorado, é sempre muita... Então, tem muita coisa para ser divulgada em todas as áreas, a gente ainda tem muito projeto ainda, a gente tem tese, a gente tem PIBIC, que acabou de ser finalizado, da Gabriela, daqui da UFES. Então, a gente tem muito dado, a gente tem muita coisa aqui na UFES. Eu falo que a gente está começando, já demos o pontapé, mas, e assim, também para os colegas da silvicultura, do manejo, da ecofisiologia, mas eu tenho certeza que esse experimento, a gente fala que a gente não sabe quando que vai ter um experimento com essa robustez tão grande. Claro que existem outras iniciativas de outros grupos também muito interessantes e que eu particularmente incentivo aos colegas das universidades, pesquisadoras se envolverem. É uma carga, um delineamento muito robusto, então que permite a gente ter informações diferenciadas. E aí eu pergunto, tem uma programação para ter esses resultados? Até quando sairão esses novos resultados? Olha, o professor Otávio, que é o nosso líder, o professor Otávio, ele é professor da UFLA, em Lavras, ele é nosso líder no projeto TEX. O TEX agora está passando por uma nova fase final. Eu não vou falar com tanta propriedade aqui, porque, mas resumidamente, ontem a gente até teve uma reunião. A gente está chegando numa nova fase do projeto, né? Estudar a talhadia desse projeto dentro do IPEF, não pode perder essa oportunidade. A gente que trabalha com madeira, a gente está começando, entendeu? Então, assim, não pode perder essa oportunidade. Tem a parte de talhadia que está com o professor Rodrigo Acamada, né, responsável da Federal de Pernambuco, e o professor Otávio ainda vai continuar com modelagem de produção. Então, eu pretendo a gente continuar trabalhando também com a parte de qualidade da madeira. A gente recebeu só aqui na UFES, Paulo, mais 700 árvores, que esses alunos que eu fui mencionando aqui, tudo fizeram densidade, ainda tem muita coisa para ser realizada. Então, ele vai continuar sendo realizado em outras vertentes também. Bom, então vamos lá, eu vou falar aqui com o nosso diretor Guilherme, para ver a primeira pergunta. A primeira pergunta vem de... Vamos lá. Vem do Antônio Félix Sacramento. Professora Graziela, levou-se em consideração as condições do solo nos estudos de variações climáticas para avaliação dos resultados? Sim, para fazer o balanço do hídrico foi levado em consideração algumas propriedades do solo. Primeiramente, quero agradecer ao Saulo pelas palavras. O Saulo é um parceiro, é um grande incentivador que está lá dentro. O Saulo é da Unesp, né? Um grande incentivador também, que participa muito ativamente junto com o IPEF, das pesquisas. Obrigada, Saulo. Sim, foi ontem. Eu assisti a palestra dele. Vamos lá, o José Antônio Neto pergunta. Grande professora Graziela, parabéns pela palestra. Nessa variação de densidades da madeira, há alguma correlação com a altitude das regiões? Então, a gente ainda não pegou essa parte ainda para analisar muito intensamente, são muitas variáveis. Ele foi um ex-aluno nosso aqui da Engenharia Industrial Madeireira, fico muito feliz de estar assistindo, muitos anos que eu não vejo, que aqui no nosso curso a gente tem um curso de Engenharia Florestal e Engenharia Industrial Madeireira, o Zé Antônio é Engenheiro Industrial Madeireiro. Não, ainda precisamos considerar as altitudes, né, de uma forma mais intensa, tá, nesses projetos. É excelente essa observação, tá, Zé? Então, professora Graziela, não temos mais perguntas aqui, pessoal agradecendo.
e eu vou ter que conversar com o nosso próximo palestrante, Zé Mauro, que está tendo problemas lá para entrar, né? Deixa eu ver. E eu vou conversar com o Zé Mauro está com um link errado lá na apresentação, eu já vou passar para ele. Paulo, eu queria, então, agradecer mais uma vez, deixar o meu recado, né, que nessa área de qualidade da madeira tem muita informação, mesmo dentro do projeto, do TEX, dentro de outros projetos cooperativos, de outras iniciativas, né, o João Gabriel mostrou essa parte da variabilidade da madeira, essa questão da necessidade de estudos com relação à amostragem do material, mesmo em condições climáticas diferentes, que refletem ímãs diferenciais. Então, pegar essa turma que está mais nova aí, que está entrando, o pessoal que está no mestrado, ainda na graduação, né, que existem muitas oportunidades, mesmo com eucalipto, tá? Mesmo com eucalipto, que eu já escutei muitas pessoas falar, hoje não, mas talvez por falta de informação mesmo, não, o eucalipto já é muito pesquisado, não sei o quê, mas tem muita ainda coisa para se fazer em área, seus impactos nessas propriedades da madeira e nos produtos. Então, eu queria aqui mais, aqui, ó, tem a Mariângela Camão mandou uma coisa bem legal aqui para você. Vontade de ir para o Espírito Santo fazer pesquisa, parabéns pelo trabalho, tá louca para ir para aí. Mariângela, obrigada, Mariângela, pelo comentário carinhoso. Pode vir, pode fazer o contato, pode vir. E o Zé Antônio Neto, obrigado, professora, e parabéns novamente pelas pesquisas conduzidas, realmente fazem muita diferença na indústria. A Elisângela Miguel, parabéns, professora, maravilhosa, um elogio atrás do outro, e eu que agradeço, professora. Eu que agradeço você, Paulo. Muito obrigado. Muito honrada de estar aqui hoje. Muito obrigado, foi ótimo.